Hoje me convém ficar em tua casa. Entre uma multidão barulhenta em Jericó, um homem pequeno em estatura, mas grande em rejeição, tenta ver Jesus. Seu nome? Zaqueu, rico, poderoso, odiado. Um homem que tinha tudo, mas vivia vazio. E, no entanto, naquele dia, diante de centenas de pessoas mais dignas, Jesus parou e o chamou pelo nome. Por quê? O que havia naquele cobrador de impostos que fez o Filho de Deus ignorar todos e olhar justamente para ele? Não foi apenas um encontro. Foi um escândalo da graça. Enquanto os justos murmuravam e os religiosos se escandalizavam, Jesus fez o impensável. Entrou na casa de quem ninguém ousava tocar. Mas havia algo oculto ali, algo que ninguém viu. Zaqueu não foi escolhido apesar de ser desprezado. Foi escolhido por causa do vazio que o desprezo criou. Deus enxergou no quebrado o espaço perfeito para revelar sua glória. O que Jesus viu em Zaqueu que ninguém mais enxergava. Porque o mestre ignorou a multidão e chamou justamente o homem mais odiado da cidade. E qual é o segredo por trás desse olhar que atravessou as folhas de uma figueira e encontrou um coração cansado de fingir força? Prepare-se para descobrir o mistério escondido por séculos. O segredo não revelado que transformou um traidor em testemunha, um ladrão em filho e uma casa em templo. Esta não é apenas a história de Zaqueu. É a história de todos nós, quando Jesus nos chama pelo nome e diz: desce depressa porque hoje quero ficar em tua casa. Junte-se a nós nesta jornada por uma das histórias mais tocantes do Evangelho, onde um homem desprezado encontrou o olhar que mudou tudo. Zaqueu não subiu apenas em uma figueira. Ele subiu em sua última esperança de ser visto por Deus. Prepare-se para descobrir que o amor de Jesus ainda para diante de quem o mundo esqueceu. Talvez hoje ele também esteja chamando pelo seu nome. Zaqueu. O nome vem do hebraico Zakai, que significa puro, inocente, limpo. Ironia, talvez? Porque o homem que carregava esse nome havia se tornado símbolo de tudo que o povo considerava impuro. Filho de judeus, descendente de Abraão, Zaqueu crescera em Jericó, cidade antiga cercada por palmeiras e comércio intenso, rota de mercadores que iam a Jerusalém. Era um lugar de oportunidades, mas também de contrastes. Ali, poucos enriqueciam e muitos sobreviviam. Desde jovem, Zaqueu demonstrava inteligência para os números. Gostava de calcular, de anotar cada moeda. Seu pai, Elias, era um pequeno comerciante. Sua mãe, Rebeca, mulher piedosa que o levava à sinagoga desde criança. Não se sabe se tinha irmãos, mas sabe-se que cedo aprendeu a viver sozinho. A fama de esperto lhe abriu portas e, com o tempo, o levou a trabalhar com os cobradores de impostos do Império Romano. O ofício prometia riqueza e cumpriu. Zaqueu se tornou chefe dos publicanos. Lucas 19:2, título que o colocava acima de todos os coletores da região. Era ele quem definia quanto cada um devia entregar a Roma e quanto ele próprio ganharia em troca. Um cargo de poder, mas também de ódio. Nas ruas de Jericó, ninguém o cumprimentava. As mães puxavam os filhos quando ele passava. Os sacerdotes desviavam o olhar. Aos olhos do povo, ele havia traído sua nação e sua fé. Aos olhos de Deus, ainda não sabiam. Certa manhã, ao caminhar pelo mercado, Zaqueu percebeu os olhares. Nada de novo. As vozes cochichavam. Aí vai o ladrão de impostos, murmurou um homem. Que Deus pese a mão sobre ele, respondeu outro. Zaqueu fingiu não ouvir. Guardou as moedas no cinto e continuou. Mas por dentro algo o corroía. Eles me odeiam, Urdu pensou. Mas eu não roubei apenas deles. Roubei a mim mesmo, à noite sentado em sua casa ampla, cercada de tapetes e ouro, ele observava o vazio. Nenhum amigo o visitava. Nenhum sacerdote aceitava sua oferta no templo. O dinheiro comprara tudo, menos paz,
Jericó, cidade de comércio, era também cidade de passagem. Peregrinos subiam rumo a Jerusalém, e os rumores sobre um homem de Nazaré chegavam com força. Diziam que curava cegos, perdoava pecadores e falava com autoridade. Alguns o chamavam de profeta, outros de Messias. Zaqueu ouvia e permanecia em silêncio. Mas algo se movia dentro dele. Se ele realmente é o que dizem... Sussurrou. Será que falaria comigo? Rebeca, sua mãe, ainda viva, costumava dizer-lhe quando era menino: meu filho, Deus enxerga o coração, não o bolso. Essas palavras ecoavam agora como uma ferida aberta. Certa tarde, um servo entrou apressado. Senhor Zaqueu! Disse ofegante. O Rabi Jesus está vindo para Jericó. Zaqueu levantou-se devagar. Jesus? Hoje? Sim, senhor. Dizem que vem acompanhado de uma grande multidão. O cobrador de impostos permaneceu alguns segundos em silêncio. O coração acelerou. Não sabia o motivo, mas sentiu uma urgência. Preparem os caminhos. Quero ver esse homem. O servo hesitou. Ver, senhor. O povo não o deixará se aproximar. Zaqueu sorriu com amargura. Eu sei. Eles nunca deixam, saiu à varanda. Lá fora, Jericó fervilhava. As ruas estavam cheias, as pessoas gritavam o nome de Jesus, crianças corriam, homens e mulheres deixavam o trabalho para vê-lo passar. Zaqueu observava de longe, incapaz de se misturar. Em sua alma, algo se quebrava. Pela primeira vez em muito tempo, não era o ódio que o dominava, mas a esperança. Lembrou-se das orações da infância, quando ainda acreditava que Deus ouvia. Senhor, murmurou com voz trêmula. Será que ainda há perdão para mim? O vento soprou, levantando a poeira da estrada. E naquele instante ele sentiu algo diferente, uma presença invisível, uma inquietação que o chamava sem palavras. Rebeca costumava dizer que o coração humano é como uma porta. Deus bate, mas não arromba. Zaqueu percebeu que talvez aquela fosse a batida que esperara por toda a vida. Enquanto a cidade se agitava, ele continuava ali, imóvel, observando de longe o movimento que parecia não lhe pertencer. Todos viam um homem rico vestido de linho. Ninguém via o prisioneiro que existia por dentro. Se eu pudesse vê-lo, só um instante, murmurou. E foi nesse desejo silencioso que começou sua transformação. Porque antes que Zaqueu buscasse Jesus, o próprio Jesus já o via. A graça já estava a caminho, atravessando a poeira de Jericó para alcançar um coração cansado. O texto bíblico registra: e, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Lucas 19, 1. Jesus caminhava e Zaqueu, sem perceber, já estava sendo alcançado. O encontro ainda não havia acontecido, mas o céu já se movia em sua direção. Naquela noite, Zaqueu permaneceu acordado. A lua iluminava o pátio. Ele olhava para as moedas sobre a mesa e, pela primeira vez, elas pareciam sem brilho. Talvez amanhã, pensou, eu descubra quem é esse homem que dizem ver o que ninguém mais vê. E se o olhar de Jesus realmente atravessa os muros da alma, o que ele verá em mim? Amanhã, murmurou Zaqueu, olhando o horizonte que clareava. Talvez amanhã eu o veja com meus próprios olhos. O sol nascia sobre Jericó, dourando as palmeiras e as casas de pedra. As ruas já se enchiam de vozes, mercadores e soldados. O cheiro de pão fresco misturava-se ao som das moedas caindo nas bancas. Tudo parecia normal, menos dentro dele. Senhor Zaqueu, chamou Eliabe, um dos coletores de impostos que trabalhava sob suas ordens. Trouxe os relatórios de ontem. Deixe aí na mesa, respondeu sem levantar o olhar. O senhor parece cansado. Passou a noite acordado? Dormir. Ele suspirou. É luxo de quem tem paz. Eliabe hesitou. Ouvi dizer que o Rabi Jesus chegou à cidade. Há quem diga que ele cura até leprosos. Zaqueu levantou o rosto lentamente. Cura, é? Então deve ser um homem perigoso para Roma. Eliabe riu sem graça e saiu.
Zaqueu ficou sozinho. Diante dele, os registros e selos do império. A cada nome anotado, lembrava-se de um rosto, de uma dívida, de uma casa tomada. O sistema que o fizera poderoso agora o mantinha preso. Jericó era uma das principais rotas comerciais de Israel. Por ali passavam caravanas do Egito, caravanas de Damasco, homens ricos e escravos, todos sob a vigilância dos romanos. Nenhuma moeda podia circular sem que César recebesse a sua parte. E Zaqueu era o homem encarregado de garantir isso. Quando jovem, ele acreditava que subir na vida era vencer. O império ofereceu-lhe status e riqueza, mas o preço foi alto. Perdeu a comunhão com seu povo e com Deus. Na sinagoga, ninguém o chamava mais pelo nome. No mercado, as pessoas sussurravam ofensas. Ainda assim, o sistema o fazia sentir indispensável. Sem mim, Roma não recebe, dizia a si mesmo. Sou necessário, mas no fundo sabia que era apenas uma peça substituível em uma engrenagem cruel. O poder o tornara frio. Com o tempo, o frio se transformou em couraça. Certa tarde, um velho judeu foi levado à sua presença. Devia impostos atrasados. Zaqueu, por misericórdia, ainda não colhi nada este mês, implorou o homem ajoelhando-se. Meus filhos têm fome. As leis são claras, respondeu Zaqueu sem emoção. Roma não espera. Mas eu sou de Israel como o Senhor. Insistiu o velho. Somos irmãos. Zaqueu desviou o olhar. Não somos irmãos diante do império. Somos números. O cobrador de impostos assinou o confisco da propriedade. O homem saiu chorando. Por um instante, Zaqueu quis chamá-lo de volta, mas o orgulho o impediu. Se eu for justo, perco tudo, pensou. E se for piedoso, o império me destrói. A noite caiu. Os guardas romanos vieram recolher parte dos lucros. Um deles, Marco, bateu-lhe no ombro com ironia. Você trabalha bem, judeu. César gosta dos seus relatórios. Fico honrado, respondeu Zaqueu seco. Não se iluda, disse o soldado rindo. Você é útil, não honrado. Essas palavras o feriram mais do que imaginava. Depois que o soldado partiu, ficou em silêncio, encarando as moedas empilhadas. Elas refletiam o rosto de um homem que já não reconhecia. Recordou-se de sua mãe, Rebeca, falando sobre fidelidade ao Senhor. Recordou-se do templo, dos cânticos, da fé simples que tivera um dia. Onde fora parar tudo aquilo? Eu me vendi, murmurou com a voz embargada. Vendido a Roma, comprado pela culpa, no quarto ao lado, ouviu risadas e o tilintar de taças. Seus empregados festejavam o lucro do dia, mas dentro dele tudo era silêncio. Caminhou até a janela. Lá fora, o vento levantava a poeira da estrada. Por um instante, ele imaginou Jesus caminhando por aquelas mesmas ruas. Um homem simples, cercado por gente comum, falando de perdão e esperança. Perdão, repetiu em voz baixa. Essa é uma palavra que já não sei usar. O sistema que o sustentava também o havia endurecido. O coração de carne se transformara em pedra. E quanto mais o império crescia, mais pequena se tornava sua alma. De repente, ouviu batidas na porta. Entre! Gritou. Era Eliabe outra vez, agora pálido. Senhor, as pessoas estão deixando o trabalho para seguir o Rabi. Dizem que ele passou por Betânia e ressuscitou um homem morto. Zaqueu sentiu um arrepio. Um homem morto? Perguntou surpreso. Como pode isso? Ninguém sabe, mas todos querem vê-lo. A cidade inteira está se movendo. Zaqueu ficou pensativo. Por um momento, esqueceu as moedas, as leis e Roma. Um homem morto voltando à vida, repetiu. Talvez ainda haja esperança até para os mortos por dentro. O servo o olhou, sem entender. Senhor. Zaqueu respirou fundo e voltou o olhar para as janelas abertas de Jericó. Prepare-se, Eliabe. Amanhã quero saber por onde ele vai passar. O servo assentiu e saiu, sem fazer perguntas. Zaqueu continuou parado, sentindo o peso das próprias decisões.
Lá fora, as vozes do povo anunciavam um novo tempo. Dentro dele, o eco da culpa misturava-se à curiosidade. O poder lhe dera tudo, menos sentido. A riqueza lhe dera segurança, mas não sossego. O sistema o exaltara, e o mesmo sistema o havia quebrado. A lua subiu sobre Jericó, banhando a cidade em luz prateada. Zaqueu ainda estava ali, imóvel, olhando para as moedas sobre a mesa. Elas brilhavam como espelhos de ferro, e pela primeira vez ele percebeu. Cada uma refletia o rosto de quem ele era e de quem não queria mais ser. Mas se esse Jesus realmente vier, será que ele conseguiria enxergar o que sobrou de mim por trás de tudo isso? Eliabe, traga o livro de registros, ordenou Zaqueu com a voz cansada. Quero revisar as contas antes do pôr do sol. O servo apressou-se a obedecer. O grande salão da casa estava iluminado por lamparinas e refletia o brilho das taças de prata. Tudo reluzia, menos os olhos do dono. Do lado de fora, ouvia-se o burburinho distante de Jericó, mas ali dentro reinava um silêncio pesado. Aqui estão, senhor, disse Eliabe, depositando os pergaminhos sobre a mesa de mármore. Zaqueu assentiu. Pode ir. Quero ficar sozinho. O servo inclinou a cabeça e saiu, deixando o som leve das sandálias ecoar pelo corredor. Assim que a porta se fechou, o cobrador de impostos respirou fundo e olhou ao redor. Sua casa era ampla, repleta de tapetes finos, vasos egípcios, tecidos trazidos da Síria. Tudo o que o dinheiro podia comprar estava ali. Mas o ar parecia vazio, frio, como se nenhum riso tivesse morado naquele lugar. Zaqueu abriu um dos rolos e começou a somar as colunas de valores. Seus dedos eram rápidos, mas seu pensamento vagava. A cada número, lembrava-se das famílias que haviam perdido suas terras, dos rostos de desespero diante de suas ordens. 30 denários. Ou 40, murmurava. Mas quanto vale um coração em paz? Fechou o livro com força. Caminhou até uma prateleira e observou os objetos que guardava como troféus. Anéis, moedas antigas, pedras preciosas. Tudo o que um homem comum invejaria. De que serve tanto ouro se ninguém quer dividir a mesa comigo? Perguntou a si mesmo. O eco de suas palavras voltou pelas paredes como zombaria. Sentou-se, exausto. Lembrou-se dos tempos de infância, quando sua mãe o chamava para as refeições e cantava salmos enquanto o pão era servido. Naquela época, as migalhas tinham sabor de bênção. Agora, o banquete tinha gosto de pó. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse. Uma mulher de meia idade com um olhar humilde entrou. Era Ada, uma das servas mais antigas. Senhor, o jantar está pronto. Não tenho fome. Mas o senhor não comeu nada hoje. O apetite é coisa que se perde quando se tem demais. Ada o observou em silêncio. Sabia que algo o atormentava, mas não ousava perguntar. Como desejar, senhor, respondeu, retirando-se devagar. Zaqueu ficou sozinho novamente. O crepitar das lamparinas enchia o ambiente de um brilho amarelado. Caminhou até a janela. A lua começava a subir, refletindo-se nas taças sobre a mesa. Por um instante, o ouro cintilou como fogo. Tudo isso vai comigo quando eu morrer? Perguntou ao vento. A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta. A consciência começou a pesar. Ele sabia que construíra sua fortuna sobre lágrimas e enganos. O coração, endurecido agora, latejava como ferida aberta. Bateu à porta um de seus subordinados, um jovem chamado Micael. Senhor, desculpe incomodar. Um cobrador da região de Betfagé não trouxe a parte de Roma. O que devemos fazer? Faça o que sempre fazemos, respondeu Zaqueu sem olhar. Aumente os juros. Mas é um homem velho, senhor. Mal tenho que comer. Roma não alimenta velhos, Micael. Alimenta o império. O jovem abaixou a cabeça e saiu, triste. Zaqueu fechou os olhos e, por um momento, sentiu vergonha. Até meus servos têm mais compaixão do que eu, pensou. Sentou-se outra vez, apoiando o rosto nas mãos.
O cansaço parecia vir de dentro, não do corpo, mas da alma. As moedas sobre a mesa pareciam observá-lo, frias, implacáveis. Quantas vezes o ouro me comprou silêncio? Quantas vezes vendi o perdão? O vento entrou pela janela e fez as lamparinas tremularem. O som do mercado distante ainda ecoava. Crianças rindo, pessoas chamando umas às outras. Zaqueu percebeu como aquele barulho, simples e humano, contrastava com o vazio de sua casa. Eliabe, chamou de repente. O servo apareceu assustado. Sim, senhor. Diga-me, você acredita em Deus? Sim, acredito. E você acha? Zaqueu hesitou. Acha que ele ainda ouve alguém como eu? Eliabe demorou a responder. Se ele é Deus, senhor, deve ouvir até quem já desistiu de falar. O cobrador baixou o olhar. A resposta o atingiu mais que qualquer acusação. Pode ir, Eliabe, disse por fim. Quando ficou só, caminhou até o quarto. As paredes eram cobertas de tapeçarias, o chão de mármore frio. Deitou-se, mas o sono não veio. As memórias voltavam como fantasmas, os pedidos de perdão que ignorara, os gritos que fingira não ouvir. O ouro guardado em cofres parecia chamá-lo do outro cômodo. Era como uma voz metálica sussurrando: "Sou seu Deus agora." Ele se levantou, pegou uma moeda e a girou entre os dedos. O brilho parecia zombar dele. "Que ironia!" murmurou. "Tudo o que conquistei é o que mais me prende." Lá fora, o vento trazia notícias de algo novo. Vozes comentavam sobre um pregador que havia chegado à região. Alguns diziam que ele falava de arrependimento, outros que curava enfermos, outros ainda que perdoava pecadores. Zaqueu ouviu de longe e sentiu o coração acelerar sem entender o porquê. Chamou Eliabe novamente. O que é esse alvoroço lá fora?" "É sobre o Rabi de Nazaré, senhor. Dizem que faz milagres, que fala com autoridade. E o povo acredita nisso?" Acredita sim. Alguns dizem que ele é o Messias." Zaqueu se encostou na parede. O nome ecoou dentro dele como um trovão distante. Messias. O libertador. Por um instante, ficou imóvel, tentando compreender o que sentia. Não era curiosidade, era esperança. Uma esperança que não sabia mais cultivar. Olhou novamente para as moedas sobre a mesa e as empurrou com força. Elas caíram ao chão, tilintando. "O que adianta o ouro se ele não ilumina a alma?" Sussurrou. Do lado de fora, o som da multidão aumentava. Alguém gritava o nome de Jesus, e aquele nome atravessou os muros da casa como uma flecha. Zaqueu caminhou até a porta, respirou fundo e olhou o céu estrelado de Jericó. O ar da noite parecia mais leve, como se algo sagrado estivesse prestes a acontecer. Quem é esse Jesus de Nazaré? E por que o meu coração, que já não sente nada, começou a bater diferente quando ouvi o seu nome? Antes de seguirmos para o encontro que transformou Jericó, pedimos o seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim você nos ajuda a continuar levando mensagens que tocam corações, como a de Zaqueu, o homem que subiu escondido e desceu transformado. Agora, volte comigo para aquele instante, quando o olhar de Jesus se levantou em direção à figueira. Eliabe, escute. Disse Zaqueu ainda parado à porta. Você ouviu bem? Esse homem está mesmo em Jericó? Sim, senhor. Dizem que já passou pelo vale e que está a caminho da praça central. A cidade inteira está saindo de casa. Zaqueu respirou fundo. O ar da manhã parecia diferente, mais leve, quase elétrico. As ruas estavam cheias de gente. Um rumor constante crescia como o som de uma multidão em festa. O sol dourava os telhados, e Jericó, sempre agitada, agora fervilhava como nunca. Nunca vi o povo tão animado, disse Eliabe. Parece que algo grande vai acontecer. Algo grande? Repetiu Zaqueu distraído. Talvez seja isso que me falta há tanto tempo. Ele caminhou até a janela.
De lá, podia ver as pessoas correndo, mulheres levando crianças no colo, idosos se apoiando em bastões. Até os soldados romanos observavam curiosos. E pensar que todos eles o seguem, sem saber para onde ele vai. Comentou Eliabe. Quando alguém traz esperança, não importa o destino, respondeu Zaqueu. O servo o olhou surpreso. Senhor, o senhor parece diferente hoje. Zaqueu sorriu de lado. Talvez eu esteja. Voltou para dentro. A sala continuava arrumada. Os objetos reluziam sob a luz do sol, mas agora tudo parecia sem valor. Havia algo mais forte chamando-o, uma sensação que vinha de dentro, como se alguém o estivesse convidando sem palavras. Que sensação é essa? Pensou. Como se alguém me chamasse. Por um instante lembrou-se das palavras da mãe. Quando o coração pulsa mais rápido e a razão não entende, é Deus chamando para perto. Pegou um manto simples, jogado sobre a cadeira. Eliabe o observou curioso. O senhor vai sair? Só preciso ver algo. Ou talvez alguém. E saiu antes que o servo pudesse responder. As ruas estavam cheias. As pessoas se empurravam para ver Jesus. Uns subiam em muros, outros em carroças. O som das vozes misturava-se aos cânticos. Ele curou um cego em Betânia. Gritava um homem. E libertou endemoniados, dizia outro. Dizem que até o vento obedece à sua voz, completou uma mulher. Zaqueu andava devagar. O povo o reconhecia, mas ninguém lhe abria caminho. Sai da frente, publicano, gritou alguém. Aqui não tem lugar para ladrão. Outro homem empurrou-o. Esse aí só quer roubar até a bênção. Zaqueu manteve a cabeça baixa. Cada insulto parecia um golpe, mas algo dentro dele não o deixava desistir. Não entendo por que estou fazendo isso, murmurou. Nunca corri atrás de ninguém, e agora corro atrás de um pregador. Um menino passou correndo, quase esbarrando nele. Ei, garoto! Chamou Zaqueu. Onde ele está? Lá na esquina, gritou o menino sem parar, perto da figueira grande. Zaqueu olhou na direção indicada, mas só via cabeças, corpos, braços estendidos. A multidão era alta e ele pequeno. Tentou erguer-se nas pontas dos pés, mas era inútil. Não consigo ver nada, sussurrou. Nada! De repente ouviu um canto vindo de um grupo próximo. Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. O coração dele disparou. Aquele nome, Senhor, soou como um trovão manso dentro de seu peito. Era como se uma presença o envolvesse sem toque, sem voz, apenas certeza. O que está acontecendo comigo? Perguntou a si mesmo. Por que esse nome me faz tremer? Encostou-se em uma parede ofegante. As memórias de sua vida passaram diante dos olhos. Os dias de ganância, as palavras frias, os rostos de quem ele explorou. E junto delas um pensamento insistente. Talvez ainda haja perdão. Uma mulher se aproximou, esbarrando nele. Cuidado! Disse ela. Está tentando ver o mestre também? Mestre, repetiu ele. Sim, quero vê-lo. Então corra antes que ele entre nas vielas. A mulher seguiu, desaparecendo na multidão. Zaqueu ficou parado por um instante, confuso. Corra, repetiu baixinho. Corra, sentiu-se estranho. Há muito tempo não corria por nada nem por ninguém. Mas agora o corpo parecia obedecer a um impulso que não vinha da mente. Começou a andar mais depressa, abrindo caminho entre o povo. Cada passo era uma luta contra os empurrões e insultos. Sai, ladrão! Gritavam. Não toque em mim, publicano, diziam outros. Mesmo assim ele continuou. O coração batia descompassado, não de medo, mas de uma vontade que o dominava. Era como se uma voz suave o guiasse. Vai, Zaqueu! Não pare! Virou a esquina e avistou à distância um grupo parado sob uma grande figueira brava. Lá estava ele, simples, sereno, cercado de gente. Não tinha guarda-costas, não tinha trono, não tinha ouro. Mas sua presença parecia preencher o ar. Zaqueu parou, sentiu as pernas fraquejarem. Então é ele, murmurou.
Tal homem que dizem perdoar pecadores. Por um momento o mundo pareceu se calar. Ele sentiu um arrepio subir pela nuca. O coração, antes pesado, agora pulsava com força, e naquele instante compreendeu que o chamado não vinha das ruas, nem da multidão. Vinha de dentro, era como se algo invisível, mais forte que qualquer voz, o atraísse. Uma presença silenciosa que dizia sem palavras: eu sei quem você é, e mesmo assim quero te ver. As lágrimas começaram a se formar, mas ele as conteve. Endireitou-se, respirou fundo e olhou ao redor. As pessoas continuavam a empurrá-lo, rindo, gritando, ignorando sua presença. O céu estava limpo, o vento leve, e o som dos passos de Jesus se aproximava. Cada batida do coração de Zaqueu parecia responder ao compasso da multidão. Ele queria correr até lá, mas algo o detinha. Não o medo, mas a vergonha. Sabia que todos o odiavam, que ninguém o deixaria se aproximar. Mas o desejo era mais forte, e então, de repente, ele murmurou baixinho, como quem confessa um segredo ao próprio peito: se é ele quem está me chamando, como posso chegar perto de um povo que me odeia tanto? Senhor, cuidado! Gritou Eliabe, tentando abrir caminho. Eles não o deixam passar. Deixa de Eliabe, respondeu Zaqueu, segurando o manto com força. Preciso ver com meus próprios olhos. O sol já estava alto, e as ruas de Jericó pareciam um mar de gente. Homens, mulheres e crianças se comprimiam para ver o Rabi de Nazaré. O som de aplausos e gritos de alegria ecoava entre as casas de pedra. Alguns subiam em muros, outros em carroças, tentando um vislumbre daquele que falava com autoridade. Lá está ele! Gritou um rapaz. É Jesus! A multidão explodiu em gritos. Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Zaqueu tentou se aproximar. Empurrava-se entre as pessoas, mas ninguém o deixava passar. Sai daqui, publicano! Rosnou um homem. Este lugar é para gente decente. Outro o empurrou com o ombro. Volte para sua casa de ouro, ladrão. Aqui não é o seu lugar. Eliabe tentou intervir. Ele só quer ver o mestre. Deixem-no em paz. Ver o mestre? Zombou uma mulher. E o que um homem como ele quer com Deus? As palavras atingiram Zaqueu como lanças. Cada insulto parecia rasgar um pedaço de sua alma. Ele manteve a cabeça baixa, evitando os olhares. Está tudo bem, Eliabe, murmurou. Não se preocupe comigo. Mas por dentro não estava tudo bem. O som da multidão, os gritos, o nome de Jesus sendo exaltado, tudo aquilo o cercava e ao mesmo tempo o isolava. Era como se houvesse um muro invisível, separando-o do restante do povo. Um muro feito de desprezo e lembranças. Será que Deus realmente se importa com alguém como eu? Pensou, apertando o peito. À sua frente as pessoas se aglomeravam, e ele, por ser baixo, via apenas costas e mantos. Tentou olhar por cima, mas sua estatura o traía. Empurrou-se mais uma vez em vão. Um menino o reconheceu e começou a rir. Olhem o cobrador de impostos. Ele quer ver o santo. Zombou, e o povo riu junto. Zaqueu ficou parado. Por um instante quis voltar para casa. O orgulho ferido gritava para desistir. Mas algo mais forte o mantinha ali. Uma voz silenciosa, vinda de dentro, dizendo-lhe para não parar. Por que o meu coração insiste nisso? Murmurou. O que há nesse homem que atrai até os rejeitados? Uma mulher idosa passou a seu lado. Ele perdoa até os piores pecadores, disse ela sem olhá-lo. Diz que veio buscar o que se havia perdido. Essas palavras o atingiram como uma flecha. Buscar o que se havia perdido. E se, pensou, eu for um desses perdidos? Olhou ao redor. As pessoas gritavam, algumas choravam, outras se ajoelhavam ao ver Jesus passar. Ele ainda não conseguia enxergar o mestre, mas sentia sua presença. O coração batia rápido. Eliabe, você o vê? Perguntou. Não, senhor. Há muita gente. Talvez ele já tenha passado. Não. Respondeu Zaqueu ofegante.
Eu o sentiria se tivesse passado. A poeira da rua subia, misturando-se à luz do sol. O calor era intenso, e o cheiro de suor e areia tomava o ar. Mesmo assim, Zaqueu continuava empurrando-se, tentando abrir espaço. Por favor, só um pouco de espaço. Yedesti pediu a um grupo de homens. Vá embora, publicano, gritou um deles. O rabi não tem tempo para gente como você. Zaqueu parou. Suas mãos tremiam. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. O rabi não tem tempo para gente como você. Mas algo dentro dele, mais profundo que o medo, respondeu. E se ele tiver? Olhou para o alto das casas e avistou uma figueira brava próxima à esquina. Seus galhos eram longos, retorcidos, e formavam uma sombra fresca sobre a estrada. Pensou por um instante. A ideia parecia absurda, indigna de um homem da sua posição. Mas o desejo de ver Jesus era maior que o orgulho. Eliabe chamou. Sim, senhor. Veja aquela figueira. Não estou vendo. Se eu subir nela, poderei ver o mestre passar. O servo arregalou os olhos. Subir? O senhor? Mas o povo vai rir de você. Zaqueu respirou fundo. Eles já riem de mim todos os dias. Que diferença faz mais um? O servo tentou impedi-lo. Isso é uma loucura, senhor. O senhor é chefe dos cobradores. E daí? Respondeu Zaqueu firme. Que adianta ser chefe dos outros se não consigo dominar o meu próprio coração? Eliabe ficou em silêncio. Pela primeira vez, viu no rosto do patrão algo que nunca vira antes. Humildade. Zaqueu se aproximou da árvore. Sentiu o olhar das pessoas sobre ele. Alguns riam, outros o insultavam. Mas determinado, agarrou o tronco e começou a subir. O pó da estrada sujava o manto. O calor fazia o suor escorrer pelo rosto. Mas a cada galho que alcançava, sentia-se mais leve, como se o peso de anos de culpa ficasse lá embaixo. Quando chegou a um galho firme, parou para respirar. Dali de cima, podia ver toda a multidão. E entre as cabeças, uma figura diferente se destacava. Um homem simples, de olhar sereno, caminhando lentamente, cercado por pessoas que o tocavam com esperança. Zaqueu prendeu a respiração. É ele, sussurrou sem perceber. O coração disparou. Era como se o tempo tivesse parado. Ele não via apenas um homem. Via uma presença que parecia ler sua alma. As risadas e os insultos se tornaram distantes. Lá embaixo, Eliabe o observava aflito, enquanto Zaqueu se inclinava um pouco mais para ver melhor. O mestre estava vindo em sua direção. O som dos passos se aproximava. O vento balançava as folhas da figueira e o coração de Zaqueu batia como um tambor. Aquele era o momento que ele não sabia que esperava. E, sem entender o motivo, um sussurro escapou de seus lábios. Como uma prece antiga, esquecida e reencontrada. Se esse homem é mesmo quem dizem ser, então hoje eu preciso que ele me veja. E segure firme, senhor, gritou Eliabe, ofegante, enquanto Zaqueu subia. As pessoas estão rindo do senhor. Ai, deixe que riam, respondeu ele sem olhar para baixo. Já riram de mim por motivos piores. O vento soprava entre as folhas da figueira, espalhando a poeira da estrada. O sol de Jericó ardia sobre as costas do cobrador de impostos, mas algo o impulsionava. O homem que sempre se escondia agora se deixava ver. Subia rápido, com a urgência de quem tem pressa de encontrar um milagre. A figueira era grande, com galhos grossos e retorcidos. As folhas largas faziam sombra sobre a estrada, onde a multidão se aglomerava. De cima, Zaqueu podia ver as casas, os vendedores, os soldados romanos e, ao longe, a aproximação de Jesus. Consegui, murmurou, apoiando-se em um galho firme. Agora posso vê-lo sem que ninguém me empurre. Lá embaixo, Eliabe observava apreensivo. E se... Desça, senhor. É perigoso? Não, Eliabe. Aqui em cima, ninguém pode me impedir de ver. Sorriu de leve. Pela primeira vez, estou acima de todos os que me julgam. O servo balançou a cabeça.
O senhor vai se machucar. Não há ferida pior do que viver sem esperança, respondeu Zaqueu. Abaixo dele, a multidão continuava gritando, empurrando-se para ver Jesus. Alguns notaram o cobrador de impostos na árvore e começaram a zombar. Olhem, o homem mais rico da cidade virou menino. Cuidado para não cair, publicano. Riram outros. Mas Zaqueu não se importava. Pela primeira vez, o ridículo não o envergonhava. O medo que o acompanhara por tantos anos começava a ceder lugar à esperança. Enquanto esperava, observou a estrada. Jesus se aproximava lentamente, cercado por discípulos e pessoas de todas as idades. A cada passo, o povo se calava e depois voltava a clamar. Havia algo diferente naquele homem. Não era a aparência, mas a presença. Zaqueu o seguia com os olhos, tentando entender por que o coração batia tão depressa. Quem é esse homem que faz o ar mudar só por estar perto? Sussurrou. De repente, uma lembrança o invadiu. Quando criança, seu pai o levara ao templo em Jerusalém e dissera: um dia virá o enviado de Deus, e todo joelho se dobrará diante dele. Naquele momento, ele teve certeza, o enviado estava diante de seus olhos. As mãos tremiam, os olhos se encheram d'água. Ele mal piscava, temendo perder um segundo sequer. Lá embaixo, uma mulher clamava: Mestre, cure meu filho. Jesus parou, tocou o menino e o levantou. O povo aplaudiu, chorando. Zaqueu sentiu o peito apertar. Ele toca os outros. Mas tocará alguém como eu? A pergunta ficou presa no ar. Eliabe, lá embaixo, o chamava novamente. Senhor, venha. As pessoas estão ficando furiosas. Não posso, respondeu a voz trêmula. Não agora. De onde estava, podia ver tudo. O rosto das pessoas, o brilho dos olhos que choravam, a poeira que dançava sob os passos do mestre. Era como se a luz ao redor de Jesus fosse mais forte que o sol. Por um instante esqueceu os insultos, esqueceu o império, esqueceu o dinheiro. Só havia ele. Jesus caminhava devagar, observando o povo. Parecia procurar algo, ou alguém. Zaqueu percebeu isso e se inclinou um pouco mais. Ele está procurando alguém, murmurou. Mas quem? As folhas balançaram sobre sua cabeça. Um grupo de crianças passou correndo, rindo. Um soldado romano observava curioso. O burburinho crescia e Zaqueu, mesmo acima de todos, sentia-se pequeno diante daquela presença. Eu queria tanto que ele me visse, pensou com os olhos marejados. Dê só uma vez, só um olhar. Eliabe, sem entender a emoção do patrão, gritou. Por que o senhor arrisca tanto por um homem que nem o conhece? Zaqueu respondeu sem desviar o olhar. Porque talvez ele seja o único que me conhece de verdade. Aquelas palavras o surpreenderam. Vieram de dentro, de um lugar que há muito estava em silêncio. O mestre já estava perto. Cada passo parecia aproximar o céu da terra. O som das vozes se misturava a um silêncio reverente. Era como se o tempo diminuísse o ritmo. Zaqueu prendeu a respiração. Jesus caminhava lentamente, e o olhar dele varria a multidão como quem procura um tesouro perdido. Porque sinto como se fosse a mim que ele procura. Pensou Zaqueu, o coração em disparada. O sol, refletindo entre as folhas, formava um brilho sobre o rosto do mestre. Zaqueu o observava como quem tenta guardar uma imagem para sempre. E então, algo misterioso aconteceu. Jesus parou. Não há alguns passos, exatamente debaixo da figueira. O povo silenciou. O ar ficou suspenso. Eliabe engoliu em seco. Ele parou, senhor, sussurrou incrédulo. Bledert parou bem aí. Zaqueu sentiu o corpo inteiro estremecer. O vento cessou, os risos calaram e por um instante o mundo inteiro parecia ouvir apenas o som do coração do cobrador de impostos. Jesus ergueu o rosto. Seus olhos se voltaram para cima entre as folhas. Zaqueu ficou sem fôlego. Não havia como fugir. Não havia como se esconder. O homem que subira para ver agora era o visto. O olhar do mestre encontrou o dele, e naquele instante tudo parou. O tempo, o medo, o orgulho.
Aquele olhar atravessou camadas de culpa e alcançou o centro do seu ser. Ninguém mais via, mas Zaqueu sentia. Algo sagrado o envolvia. O que ele buscava com os olhos, agora o encontrava com a alma. E enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, ele murmurou entre soluços: porque tenho a impressão de que antes mesmo de eu subir nesta árvore, era ele quem já me procurava? Senhor, ele parou, gritou Eliabe ofegante. Está bem debaixo da figueira. Zaqueu, lá em cima, prendeu a respiração. As folhas balançavam levemente, e a luz do sol se filtrava em feixes dourados sobre o rosto do mestre. Jesus permanecia imóvel, cercado por uma multidão curiosa. As vozes se calaram, como se até o vento tivesse parado para escutar. Ele ergueu lentamente o olhar, e seus olhos encontraram os de Zaqueu. Ele está me olhando, murmurou o cobrador de impostos, tremendo. O tempo pareceu desacelerar. Tudo ao redor perdeu importância. O barulho do povo, o calor, as risadas. Só existia aquele olhar. Não era o olhar de um juiz, nem de um homem curioso. Era o olhar de quem conhece a alma antes mesmo de ouvir o nome. Eliabe, assustado, aproximou-se da multidão. O que ele está fazendo? Perguntou a um homem ao lado. Não sei, respondeu o outro, mas parece que encontrou algo entre as folhas. Jesus continuava olhando para cima sem pressa. Um leve sorriso se formou em seu rosto e o silêncio se tornou ainda mais profundo. Até as crianças pararam de brincar. Zaqueu não conseguia se mover. O coração batia tão forte que ele achou que fosse cair da árvore. Por que ele me encara assim? Sussurrou com a voz trêmula. O que ele vê em mim? Nos olhos de Jesus não havia reprovação, apenas uma compaixão que queimava sem ferir. Era como se aquele olhar dissesse: eu sei o que você fez, mas também sei o quanto você deseja mudar. O mestre deu um passo à frente, parou novamente e manteve os olhos fixos nele. Zaqueu, disse com voz firme e doce. A multidão se agitou. Ele o chamou pelo nome, gritou alguém. Como pode conhecer um homem como esse? Murmurou outro. Zaqueu arregalou os olhos. Ninguém o chamava assim há muito tempo. Nos últimos anos ele era o ladrão, o traidor, o publicano. Mas ali, naquele instante, ouviu seu nome dito com ternura. Zaqueu, repetiu Jesus pausadamente. Desce depressa, porque hoje quero ficar em tua casa. O povo explodiu em murmúrios. Na casa dele? Desci, gritou uma mulher. O mestre vai se hospedar na casa de um pecador? Isso é um escândalo. Exclamou o outro. Ele devia afastar-se desse homem. Mas Jesus não se importava com o barulho. Seu olhar continuava fixo em Zaqueu, que ainda tremia sobre o galho. Eliabe olhou para o patrão e gritou: O senhor ouviu? Ele quer ir à sua casa. Eu ouvi, respondeu Zaqueu com lágrimas descendo pelo rosto. Mas por quê? Por que ele escolheria justamente a minha? O vento balançava as folhas como se a natureza inteira esperasse a resposta. Lá embaixo, alguns discípulos observavam em silêncio. Pedro e João trocavam olhares, surpresos com a escolha do mestre. Mas Jesus mantinha-se tranquilo, olhando para cima como quem já sabia o que aconteceria. Zaqueu enxugou os olhos com o dorso da mão. Eu não mereço, disse, balançando a cabeça. Eu sou um pecador, um homem sujo. Jesus apenas sorriu, um sorriso que misturava ternura e autoridade. É justamente por isso que vim, Zaqueu, respondeu calmamente. Para buscar e salvar o que se havia perdido. Essas palavras atravessaram o coração do cobrador como luz em meio à escuridão. O peso dos anos, das culpas e da solidão pareceu diminuir. Pela primeira vez, ele sentiu-se visto, não como o mundo o via, mas como Deus o via. A multidão continuava indignada, mas Zaqueu já não ouvia. O barulho distante se tornara um murmúrio apagado.
O único som real era a voz de Jesus ecoando dentro dele. Desce depressa, repetiu em pensamento. Hoje quero ficar em tua casa. As mãos trêmulas buscaram o tronco da figueira. O corpo inteiro doía, mas o coração estava leve. Cada passo para baixo parecia um passo rumo a uma nova vida. Eliabe se aproximou para ajudá-lo. Cuidado, senhor, vai cair. Não, Eliabe, disse Zaqueu sorrindo entre lágrimas. Não estou caindo, estou descendo para viver. Quando seus pés tocaram o chão, o povo recuou. Ninguém se aproximava. Olhavam-no com desprezo e incredulidade. Jesus, porém, abriu espaço entre os curiosos e deu alguns passos à frente. Ficou cara a cara com o homem que todos odiavam. Os olhos dos dois se encontraram novamente. O silêncio reinou, e naquele breve instante, Zaqueu entendeu o que a alma dele sempre buscou. Um olhar que não o julgasse pelo passado, mas o chamasse para um novo começo. Eliabe observava de longe, sem entender completamente o que estava acontecendo. O rosto de Zaqueu mudara. Já não havia arrogância nem medo. Apenas humildade. O mestre estendeu a mão, e Zaqueu, com hesitação, segurou-a. Aquele toque simples valia mais do que todos os tesouros que possuía. O povo murmurava, e alguns se afastavam indignados, mas Jesus não se movia. Parecia dizer com os olhos que nenhuma multidão era capaz de impedir o amor de Deus de alcançar quem ele escolheu. Zaqueu caiu de joelhos, incapaz de conter as lágrimas. Senhor, porque olhou para mim entre tantos? Jesus inclinou-se levemente, tocou-lhe o ombro e respondeu num tom tão suave que só ele ouviu. Porque antes que você me visse, Zaqueu, eu já estava olhando para você. Senhor, o que está acontecendo? Perguntou Eliabe, assustado, vendo o patrão ajoelhado diante de Jesus. Ele me olhou, Eliabe, respondeu Zaqueu com a voz embargada. Mas esse olhar não é de reprovação. É de perdão. O silêncio dominava o lugar. A multidão prendia a respiração, curiosa e confusa. O mestre permanecia de pé, diante da figueira, como se o tempo tivesse parado. As folhas balançavam levemente e um raio de sol iluminava o rosto de Cristo. Jesus deu um passo à frente. Os discípulos ficaram em volta, atentos, mas sem compreender o que ele faria. O povo cochichava, tentando entender o motivo daquela pausa repentina. Por que ele parou bem ali? Perguntou um homem. Deve ter visto algo, respondeu outro. Mas o que poderia haver numa árvore? O murmúrio cessou quando Jesus ergueu o rosto. Seus olhos subiram pelas folhas até encontrarem novamente o homem escondido entre os galhos. Zaqueu ficou imóvel. A respiração ficou curta. Podia sentir o coração batendo dentro dos ouvidos. O mestre abriu os lábios e, com voz firme e serena, pronunciou: Zaqueu. O som do nome atravessou o ar como um trovão suave, cheio de ternura. Ninguém falava aquele nome assim. Quando o povo o dizia, vinha acompanhado de desprezo. Quando os romanos o usavam, era com frieza. Mas da boca de Jesus soou como um chamado, não como uma acusação. Zaqueu levou a mão ao peito, surpreso. Ele sabe meu nome, sussurrou entre lágrimas. O povo se entreolhou perplexo. Ele o conhece? Perguntou uma mulher. Como pode conhecer um homem como esse? Mas Jesus não respondia a ninguém. Continuava olhando para cima, com o mesmo olhar que acolhe e confronta ao mesmo tempo. Um olhar que penetra fundo, lá onde nem a culpa consegue esconder-se. Zaqueu tremia. Tantas vezes ouvira seu nome ser usado para humilhá-lo. Agora, pela primeira vez, o ouviu carregado de amor. Jesus deu outro passo e continuou, com a mesma voz clara. Desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. O povo reagiu de imediato. O quê? Gritou um fariseu. Na casa de um publicano? Isso é inadmissível, exclamou outro. Ele vai se hospedar entre os pecadores. Mas Jesus permaneceu tranquilo. As críticas passavam por ele como vento. Cada palavra que dizia tinha propósito, e cada gesto parecia parte de um plano divino.
Zaqueu não sabia o que fazer. As lágrimas escorriam. A mente dizia, é loucura, mas o coração sussurrava, é graça. Ele quer ficar na minha casa? Perguntou quase sem voz. Foi o que ele disse, senhor, respondeu Eliabe espantado. Na sua casa? Zaqueu olhou para o mestre e viu que ele ainda o observava, como quem aguarda uma resposta. As mãos tremiam, mas o coração já havia decidido. Se ele quiser entrar, que entre, murmurou. A minha casa nunca foi digna, mas talvez seja agora. Enquanto descia da árvore, o povo zombava. Vejam o rico humilhando-se. Lá vai o traidor correndo como criança, mas Zaqueu não ouvia nada. Cada passo que dava era como um pedaço do velho homem ficando para trás. Sentia-se leve, como se o fardo de anos de culpa estivesse sendo retirado. Jesus o esperava com paciência. Quando Zaqueu tocou o chão, os olhos dos dois se encontraram de novo. Senhor, disse ele, sem saber como continuar. Jesus sorriu. Eu te esperei, Zaqueu. Hoje é o teu dia. Eliabe ao lado não conteve as lágrimas. Nunca vira o patrão daquele jeito, tão pequeno e ao mesmo tempo tão cheio de luz. Os fariseus continuavam resmungando. Isso é um escândalo. Como pode um mestre puro se misturar com os impuros? Mas Jesus não respondeu. Limitou-se a colocar a mão no ombro de Zaqueu. O gesto era simples, mas cheio de significado. Aquele toque dizia o que palavras não poderiam. Você não está mais excluído. O cobrador de impostos, agora com o rosto banhado em lágrimas, tentou falar, mas a voz falhou. O que dizer diante de um amor que o chamava pelo nome, quando ele próprio já havia esquecido quem era? Eliabe o ajudou a se recompor. Senhor, o mestre o espera. Zaqueu assentiu. Eu sei, Eliabe. Esperei por tudo na vida, riquezas, respeito, poder, mas nunca pensei que alguém esperaria por mim. Jesus começou a caminhar e o povo, ainda confuso, o seguiu. Zaqueu deu os primeiros passos ao lado dele. A vergonha já não o prendia. Sentia-se livre, como se o mundo tivesse se aberto novamente. Os sussurros à volta não importavam mais. Cada olhar de desprezo era apagado pela lembrança da voz que dissera seu nome. Quando chegaram à esquina, Eliabe olhou para o patrão e perguntou em tom de admiração: Senhor, o que o senhor sentiu quando ele chamou o seu nome? Zaqueu sorriu, olhando para o céu de Jericó, onde as folhas da figueira ainda balançavam. Senti como se Deus tivesse me lembrado que eu ainda existo. E que, apesar de tudo, ele ainda quer entrar na minha casa. Então, ele quer mesmo ir à sua casa, senhor? Perguntou Eliabe, ainda incrédulo, enquanto a multidão observava em silêncio. Sim, Eliabe, respondeu Zaqueu, enxugando as lágrimas. E quem sou eu para dizer não ao chamado de um homem como ele? O chão de Jericó parecia tremer sob os murmúrios do povo. O sol, antes escaldante, agora parecia mais brando, como se até o céu participasse daquela cena incomum. Jesus permanecia ali, sereno, aguardando a resposta de Zaqueu. Nenhuma palavra de pressa, nenhuma exigência, apenas presença. Zaqueu olhou para o mestre e, sem pensar, começou a descer. Cada movimento era difícil, mas ele não hesitava. As mãos escorregavam pelo tronco, o pó cobria o manto e o coração batia descompassado. Cuidado, Senhor! Gritou Eliabe. Vai se machucar. Não me importo. Respondeu ofegante. Se for preciso cair para chegar até ele, eu caio. A multidão observava, alguns rindo, outros cochichando. Que cena ridícula, disse um fariseu. Um homem rico se comportando como uma criança. É vergonhoso? Exclamou o outro. Deus não se mistura com gente assim. Mas Jesus continuava calado, os olhos fixos no homem que descia. Seu olhar parecia sustentar Zaqueu, como se dissesse sem palavras: não tenha medo. Quando finalmente tocou o chão, Zaqueu respirou fundo. Estava coberto de poeira, mas sentia-se leve como nunca. Ajoelhou-se diante de Jesus.
O mestre o observou em silêncio por um instante e depois estendeu a mão. Levanta-te, Zaqueu, disse com suavidade. Hoje o céu te visitou. Ele segurou aquela mão com força, sentindo algo que jamais experimentara. Paz. Uma paz que vinha de dentro sem precisar de explicação. Senhor, começou a dizer ainda trêmulo, eu não entendo. Por que o Senhor me escolheu entre tantos? Por que você respondeu, Zaqueu? Disse Jesus, com um leve sorriso. Muitos ouvem, mas poucos descem. Essas palavras ecoaram dentro dele como uma revelação. Muitos ouvem, mas poucos descem. Ele percebeu que a fé verdadeira não está em ver, mas em obedecer. A multidão, porém, não aceitava o que via. Isso é um escândalo, gritou um homem. O mestre vai se hospedar na casa de um ladrão. Ele devia se afastar desse pecador, vociferou outro. Mas Jesus não deu ouvidos. Colocou a mão sobre o ombro de Zaqueu e começou a caminhar com ele. O povo se abriu com relutância, murmurando enquanto os dois passavam. Eliabe o seguiu de perto, observando cada passo do patrão. Senhor, o povo lhe odeia. Vão zombar ainda mais se o virem ao lado dele. Zaqueu sorriu. Que zombem, Eliabe. Prefiro ser ridicularizado caminhando com Jesus do que aplaudido longe dele. O servo ficou em silêncio, impressionado. O homem que até ontem contava moedas, agora contava bênçãos. Algo havia mudado, e todos podiam ver. Enquanto caminhavam, uma criança se aproximou, curiosa. Moço, por que o mestre te chamou? Perguntou o inocente. Zaqueu se ajoelhou e respondeu com doçura. Porque ele viu em mim o que ninguém mais viu, pequeno. Ele viu que eu ainda podia mudar. A criança sorriu e correu para contar aos outros. Alguns riram, outros balançaram a cabeça, mas ninguém pôde negar. Havia algo diferente naquele homem. Jesus olhou para Zaqueu e disse, hoje você desceu de uma árvore, mas na verdade, subiu em fé. Zaqueu abaixou a cabeça emocionado. Eu passei a vida inteira tentando subir aos olhos dos homens, e só agora entendo que o verdadeiro lugar de honra é estar aos teus pés. Eliabe, que os ouvia, enxugou discretamente uma lágrima. O servo que conhecia o patrão orgulhoso agora via um homem quebrantado. O caminho até a casa era curto, mas cada passo parecia eterno. As pessoas abriam passagem, algumas murmurando, outras observando com respeito. Jesus e Zaqueu caminhavam lado a lado, e a poeira levantada pela estrada formava um brilho suave ao redor deles. Eliabe chamou Zaqueu em voz baixa. Sim, senhor. Avise os servos. Preparem a casa. Hoje teremos um hóspede especial. O servo assentiu, ainda sem entender totalmente o que se passava. Como desejar, senhor? Jesus sorriu. Não apenas um hóspede, Zaqueu. Hoje a salvação vai entrar com você pela porta. O cobrador de impostos olhou para ele surpreso. Salvação para mim? Sim, para você, respondeu o mestre. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. As palavras soaram como mel aos ouvidos de Zaqueu. Cada sílaba parecia lavar um pedaço de sua alma. Ele sentia que o peso do passado se desfazia pouco a pouco. Ao longe, o sol já começava a se pôr, tingindo Jericó de tons alaranjados. O ar fresco da tarde trazia um novo perfume, como se a cidade inteira respirasse outra vez. Eliabe, caminhando atrás, olhou para o patrão e murmurou. Senhor, nunca o vi assim. Está diferente. Talvez porque pela primeira vez, Eliabe, eu esteja vivo, respondeu Zaqueu sorrindo. O servo baixou a cabeça e seguiu em silêncio. A multidão, ainda confusa, comentava cada gesto. Uns criticavam, outros se emocionavam. Mas todos sabiam que algo extraordinário estava acontecendo diante deles. Quando chegaram à entrada da casa, Zaqueu parou. Olhou para o portão, depois para Jesus e sentiu um frio na barriga. Mestre, essa casa já viu muita injustiça, muito pecado.
Jesus colocou a mão sobre o peito dele e disse: então está na hora de ela ver arrependimento e perdão. Zaqueu respirou fundo e abriu a porta. A luz do entardecer entrou junto com o mestre. Os dois cruzaram a soleira, e Jericó inteira parecia observar aquele passo de fé. Eliabe fechou a porta devagar, com os olhos marejados. Lá fora, o povo ainda murmurava, incapaz de compreender o que acabara de presenciar. E dentro da casa, enquanto o silêncio se estabelecia, Zaqueu olhou para Jesus e, com voz trêmula, perguntou: Senhor, o que o Senhor viu em mim que o fez escolher o homem que todos escolheram odiar? Entre, mestre. A casa é simples, mas hoje ela pertence ao Senhor, disse Zaqueu, abrindo a porta com as mãos trêmulas. Jesus sorriu e deu o primeiro passo. O ar da casa parecia outro. O lugar que antes cheirava a riqueza e solidão, agora tinha o perfume da presença divina. Eliabe entrou logo atrás, carregando uma jarra de água. Os demais servos observavam de longe, sem entender o que se passava. Alguns cochichavam, outros simplesmente pararam surpresos. Nunca haviam visto o patrão agir com tamanha humildade. Que todos se sintam à vontade, disse Jesus, olhando para os servos. Hoje esta casa é lugar de paz. As palavras ecoaram pelas paredes e o ambiente pareceu respirar. A luz do entardecer atravessava as janelas, iluminando o pó suspenso no ar, como se cada partícula dançasse em adoração. Zaqueu indicou a mesa. Senhor, por favor, sente-se. Jesus assentou-se sem cerimônia. Seu olhar era sereno, e tudo ao redor se tornou leve. Os servos começaram a trazer pães, frutas, mel e vinho. O simples tornou-se banquete. Eliabe, curioso, aproximou-se do mestre. Senhor, posso perguntar uma coisa? Pode, meu filho. Por que escolheu entrar aqui? Há tantas casas em Jericó, tantas mais dignas. Jesus pousou o olhar sobre ele e respondeu com calma, porque esta era a casa onde o arrependimento abriu a porta primeiro. Zaqueu ouviu e abaixou a cabeça. As lágrimas brotaram de novo, mas desta vez não eram de culpa, eram de gratidão. Eu não mereço tanto amor, Senhor, murmurou. O amor de Deus não é prêmio, Zaqueu, respondeu Jesus. É cura. O silêncio se fez por um instante. Do lado de fora, o povo ainda murmurava. Alguns tentavam espiar pelas janelas. Outros gritavam insultos. Ele está comendo com pecadores. Udai, dizia um homem. Isso é blasfêmia. Um verdadeiro profeta jamais entraria numa casa impura, acrescentou outro. Jesus ouviu tudo, mas não se perturbou. Partiu o pão e o ofereceu a Zaqueu. Come, meu amigo! O pão que dou não alimenta só o corpo, mas a alma. O cobrador pegou o pedaço de pão com as mãos trêmulas. Senhor, há tantos anos minha mesa só serviu para negócios e enganos. E agora ela serve para comunhão, Jesus sorriu. É isso que o arrependimento faz. Transforma mesas de engano em altares de encontro. Os servos observavam em silêncio. Eliabe se aproximou e perguntou baixinho. Senhor, posso mesmo me sentar à mesa com vocês? Claro que pode, respondeu Jesus, convidando-o com um gesto. O reino de Deus é uma mesa grande e sempre há lugar para mais um. Eliabe sorriu e seu coração se aqueceu. Era a primeira vez que sentava-se à mesa com o patrão. O clima de hierarquia se dissolveu. Ali, todos eram iguais, pecadores alcançados pela graça. Enquanto comiam, Jesus olhava para cada um como quem via histórias inteiras escondidas em olhares cansados. Zaqueu, ao observar aquilo, entendeu que a presença dele não apenas visitava, mas transformava. O vento soprou pela janela, balançando as lamparinas. O som suave parecia sussurrar promessas antigas. Mestre, disse Zaqueu, quebrando o silêncio. Há algo que ainda me dói. Diga, Zaqueu. Eu tomei de muitos para enriquecer. Enganei, traí, feri pessoas.
Às vezes penso que o Senhor jamais poderia perdoar alguém como eu. Jesus inclinou-se levemente e respondeu: o perdão de Deus não é sobre esquecer o que você fez, mas sobre curar o que o pecado destruiu. Essas palavras tocaram fundo. Zaqueu olhou em volta, percebendo como aquele lugar, antes símbolo de arrogância, agora respirava paz. A mesma casa que um dia fora usada para oprimir o povo, agora abrigava o Salvador. Os servos se entreolharam, emocionados. Um deles, o mais jovem, perguntou: Senhor, o que precisamos fazer para que nossas casas também sejam transformadas como esta? Jesus respondeu com ternura: abram as portas do coração e eu entrarei. Quando o amor entra, tudo muda de lugar. Zaqueu apoiou as mãos sobre a mesa e disse com voz firme: Mestre, se o Senhor me deu uma nova chance, eu quero usar o que tenho para abençoar quem não tem nada. Jesus assentiu com um leve sorriso. É assim que o céu começa dentro de um homem. Quando ele entende que o que possui não é dele, mas de Deus. Eliabe, emocionado, perguntou: então esta casa agora é diferente? Sim, Eliabe, respondeu Jesus, porque onde o arrependimento mora, o pecado não tem mais autoridade. Do lado de fora, o barulho do povo aumentava. Fariseus e curiosos discutiam, tentando compreender por que o mestre estava ali. Mas dentro da casa, o clima era outro, suave, acolhedor, sagrado. Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje tua casa é testemunha de que o impossível pode se tornar real. Zaqueu respirou fundo e respondeu com humildade: Senhor, se o impossível acontece dentro de mim, então tudo lá fora pode mudar também. Jesus pousou a mão sobre o ombro dele. E mudará, Zaqueu, mas nem todos entenderão. Alguns ainda julgarão o que o céu está restaurando. O cobrador o olhou confuso. Julgarão? Mas por quê? Jesus se levantou, olhando pela janela, onde o povo ainda murmurava e apontava para a casa. O vento carregava vozes de reprovação, mas ele sorriu sereno. Por que quando? Senhor, o povo está se reunindo lá fora, disse Eliabe, espiando pela janela. Ouço vozes exaltadas. Deixe que falem, respondeu Zaqueu, ajeitando a mesa. Pela primeira vez, minha casa está cheia por um bom motivo. O cheiro do pão fresco e das especiarias se espalhava pelo ar. A luz das lamparinas tremeluzia nas paredes de pedra, e o som das vozes dentro da casa se misturava à agitação do lado de fora. Jesus estava sentado à mesa, cercado de discípulos e alguns vizinhos curiosos que ousaram entrar. Mestre, nunca imaginei, disse Zaqueu nervoso, que o Senhor aceitasse comer na casa de alguém como eu. Zaqueu, respondeu Jesus com serenidade, onde o amor é rejeitado, ali eu quero estar. As palavras caíram como bálsamo. Eliabe, encostado na porta, enxugou discretamente uma lágrima, mas o burburinho do lado de fora crescia. Os fariseus cochichavam entre si. Isso é inaceitável, murmurou um deles. O homem que diz ser santo está comendo com publicanos e pecadores. Ele destrói tudo o que ensinamos, disse outro. Que exemplo é esse? Um grupo começou a se aproximar da entrada, observando com desprezo. Jesus, porém, não pareceu se incomodar. Partiu o pão e o distribuiu, como se nada mais existisse além daquele momento. Zaqueu o observava em silêncio. Cada gesto do mestre parecia encher o ambiente de uma paz inexplicável. O lar que antes era símbolo de exploração, agora se tornava lugar de comunhão. Do lado de fora, um fariseu gritou: Mestre, como podes entrar na casa de um homem impuro? Não sabes quem ele é. A voz atravessou o pátio e invadiu a sala. Todos se voltaram para Jesus, esperando uma reação. Ele ergueu o olhar e respondeu calmamente: Sei exatamente quem ele é, e é por isso que estou aqui. O fariseu recuou, surpreso com a firmeza do tom. Mas a multidão começou a murmurar ainda mais alto. Ele se perdeu, diziam. Esse Jesus é igual aos que diz perdoar. Que tipo de Messias é esse?
Eliabe olhou pela janela e balançou a cabeça. Senhor, estão furiosos. Talvez devêssemos fechar as portas. Não, Eliabe, disse Zaqueu. Não vamos esconder o que está acontecendo. Jesus sorriu e assentiu. Já a luz não se coloca debaixo da mesa, disse ele. Ela brilha para que todos vejam. Zaqueu sentou-se ao lado dele, ainda atordoado com tudo. Mestre, eu não entendo. O Senhor poderia ter escolhido qualquer casa de Jericó, e mesmo assim escolheu a minha. Porque a tua era a única que precisava ser transformada primeiro, respondeu Jesus. Essas palavras perfuraram o coração de Zaqueu. Ele baixou a cabeça emocionado. As lembranças do passado, as injustiças, o orgulho, a solidão, voltavam à mente, mas agora pareciam distantes, como um sonho que já não o dominava. Lá fora, os murmúrios se transformavam em gritos. Esse homem não é profeta. Na acusavam. Ele se senta com ladrões. Expulsem-no da cidade. Os discípulos olharam inquietos. Pedro aproximou-se de Jesus. Mestre, queres que falemos ao povo? Não, Pedro, respondeu o Senhor, sem tirar os olhos de Zaqueu. Quem entender o amor não precisará de explicações. Dentro da casa, o clima era de reverência. Havia algo sagrado no ar, algo que não vinha do ouro ou do luxo, mas da presença que agora enchia aquele lar. As paredes que um dia ouviram discussões e cobranças, agora escutavam orações. Zaqueu levantou-se e caminhou até a janela. Viu o rosto do povo. Uns curiosos, outros revoltados, muitos confusos. Eles me odeiam, mestre. Sempre odiaram. Mas hoje eles verão o que o amor pode fazer, respondeu Jesus. O cobrador de impostos virou-se com lágrimas nos olhos. Amor, repetiu baixinho. Faz tanto tempo que não ouço essa palavra dentro desta casa. Eliabe aproximou-se com timidez. Senhor, posso perguntar algo? Claro, Eliabe, respondeu Jesus. Por que o Senhor se arrisca tanto? Eles podem odiá-lo por se misturar conosco. Jesus sorriu. O amor verdadeiro não teme o ódio. Ele o vence. Enquanto ele falava, a luz das lamparinas parecia brilhar mais forte, como se o próprio céu testemunhasse a cena. Zaqueu olhou para os discípulos. Eles também eram como eu? Perguntou. Pedro respondeu sorrindo. Nenhum de nós era digno, mas ele nos chamou mesmo assim. O fariseu do lado de fora insistia, gritando para todos ouvirem. Esse homem envergonha o nome de Deus. Jesus se levantou, caminhou até a porta e olhou para fora. A vergonha não está em comer com os pecadores, disse ele. A vergonha está em não reconhecê-los como irmãos. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Alguns abaixaram a cabeça envergonhados. Outros apenas se afastaram, murmurando. Eliabe suspirou. Mestre, o Senhor fala como quem conhece o coração de cada um. Eu o conheço, respondeu Jesus, colocando a mão sobre o ombro do servo. E sei que quando um coração se abre, o milagre começa a acontecer. Zaqueu observava, fascinado. As palavras de Cristo não apenas acalmavam o ambiente, mas pareciam reconstruir algo dentro dele. O orgulho se despedaçava, e em seu lugar nascia uma alegria serena. Eliabe, disse Zaqueu com voz firme, prepare o pão, vamos partilhar com todos. Com todos, Senhor. Até com eles lá fora? Sim, respondeu Zaqueu sorrindo. Até com eles. E enquanto o servo saía para obedecer, Jesus olhou para Zaqueu com satisfação. A graça não escolhe quem merece, Zaqueu. Ela escolhe quem precisa. O cobrador assentiu, sentindo o coração arder. Lá fora, o povo começava a se calar. O escândalo do amor estava apenas começando e ninguém conseguia compreender o que se passava naquela casa. A noite se aproximava e as lamparinas lançavam sombras suaves nas paredes. O mestre e o pecador partilhavam o pão, enquanto o murmúrio do povo se dissipava aos poucos.
De repente, Eliabe voltou, ofegante. Senhor, disse com os olhos arregalados. Algo está acontecendo lá fora. As pessoas estão chorando. Zaqueu olhou para Jesus, surpreso. O mestre apenas sorriu e respondeu em tom calmo, como quem já sabia. Eu te disse, Zaqueu, quando o amor é escândalo para os homens, é milagre para Deus. Mestre, o povo está chorando lá fora, disse Eliabe sem fôlego. Parece que algo mudou neles também. É o amor, Eliabe, respondeu Jesus, sorrindo serenamente. Ele começa num coração e se espalha como chama. Zaqueu observava a cena em silêncio. O homem que antes vivia cercado de ouro, agora estava cercado de graça. As palavras de Cristo ainda ecoavam dentro dele. O peso do passado, as culpas e as vozes do desprezo se misturavam com uma emoção nova, uma vontade irresistível de fazer o que é certo. Ele se levantou devagar. O olhar estava firme, mas os olhos marejados. Jesus o observava com ternura, percebendo que algo profundo nascia naquele instante. Eliabe percebeu o gesto e cochichou. Senhor, o que o Senhor vai fazer? Zaqueu respirou fundo. Algo que eu devia ter feito há muito tempo. A sala silenciou. Até o estalar das lamparinas pareceu parar. O cobrador de impostos deu alguns passos e ficou diante de todos, com a voz trêmula, mas cheia de convicção. Senhor, começou olhando para Jesus. Durante anos, vivi para acumular o que o ouro podia comprar, mas nada disso comprou a paz que encontrei hoje. Jesus manteve o olhar sobre ele, atento. Zaqueu continuou. Eu menti, explorei, feri pessoas. Fechei os ouvidos para os pobres e o coração para Deus. Mas agora eu entendo que fui eu o mais pobre de todos. Alguns na sala choravam em silêncio. Outros observavam incrédulos aquele homem confessando suas culpas em voz alta. Eliabe deu um passo à frente, hesitante. Senhor, não precisa se expor tanto, murmurou. Eu preciso sim, Eliabe, respondeu Zaqueu erguendo a mão. Por que esconder o pecado só o alimenta? Hoje quero matá-lo com a verdade. Aquelas palavras deixaram todos em silêncio. Zaqueu enxugou as lágrimas e com voz firme declarou. Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Um murmúrio percorreu a sala. As pessoas se entreolhavam espantadas. O homem mais rico da cidade entregava diante de todos o que mais valorizava, sua riqueza. Ele enlouqueceu? Se tu don't, sussurrou um dos presentes. Vai perder tudo. Mas outro respondeu com voz embargada. Talvez esteja ganhando o que nunca teve. Jesus sorriu levemente, mas não disse nada. O olhar do mestre era de aprovação silenciosa, como quem vê o nascimento de algo puro. Eliabe aproximou-se, confuso. Senhor, o senhor tem certeza disso? O senhor trabalhou anos por esse dinheiro. Zaqueu segurou a mão do servo e respondeu com calma. Trabalhei anos por algo que não me servia de nada. Agora, finalmente, tenho algo que me serve, paz. O servo o olhou com admiração. O homem que antes mandava agora se entregava. Era outro. Uma mulher idosa que morava perto levantou-se timidamente. Zaqueu, lembra-se de mim? Begum, perguntou. Foi o senhor quem cobrou impostos do enterro do meu filho. Ele baixou a cabeça envergonhado. Lembro sim, senhora. A voz embargou. Eu errei com a senhora e com muitos outros. Mas se ainda me permitir, quero reparar tudo o que causei. A mulher chorou e a sala inteira se comoveu. Jesus continuava em silêncio, deixando que o próprio arrependimento falasse por ele. Do lado de fora, o povo começava a se aglomerar novamente, curioso com o que acontecia ali dentro. Um fariseu tentou se aproximar resmungando. Isso é teatro. Nenhum pecador muda de um dia para o outro. Mas ao ver o rosto de Zaqueu, entendeu que não era encenação. Aquela expressão de humildade não podia ser fingida.
Zaqueu continuou: durante muito tempo eu acreditei que o dinheiro podia me proteger, que o poder podia me dar valor. Mas hoje percebo: o verdadeiro valor está em ser visto e aceito por Deus, mesmo quando todos me rejeitam. As palavras saíam entre soluços. Eliabe, ao fundo, tentava conter o choro. Os discípulos se entreolhavam, emocionados. Jesus enfim falou: Zaqueu, quando a verdade é dita com arrependimento, o céu se abre. O cobrador de impostos levantou o rosto, ainda molhado pelas lágrimas, e olhou para o mestre. Senhor, sinto-me leve, como se o peso de uma vida inteira tivesse saído de mim. Aí o mesmo, respondeu Jesus, porque o arrependimento sincero não apenas muda o homem, ele muda o ambiente. Aquela casa, antes fria e silenciosa, agora estava cheia de calor. As pessoas se abraçavam, riam, choravam. O ar parecia novo, limpo, como se até as paredes respirassem perdão. Eliabe não conseguia conter a emoção. Mestre, nunca vi nada igual. Um homem que tinha tudo, agora entrega tudo. E parece mais rico do que antes. Jesus olhou para ele e respondeu com ternura: porque quando alguém entrega o que tem, o que sobra é o que realmente importa. Zaqueu aproximou-se novamente e se ajoelhou diante do Senhor. Mestre, ainda que todos me lembrem do que fiz, eu nunca mais serei o mesmo. Jesus pousou a mão sobre sua cabeça e disse: e nem o teu nome será lembrado pelo que foste, mas pelo que te tornaste. O silêncio tomou conta do ambiente. Lá fora, o vento começou a soprar suave, e o som das folhas da figueira se misturava à paz que enchia o ar. Eliabe respirou fundo e perguntou baixinho, como quem teme interromper o sagrado: Senhor, e agora, o que acontece depois de um arrependimento assim? Jesus olhou para a janela, onde o sol começava a nascer, e respondeu com um olhar que atravessava a alma: agora, Eliabe, o céu entra na casa e o nome de Zaqueu será lembrado não pela culpa, mas pela graça. Mestre, eu quero começar ainda hoje, disse Zaqueu com os olhos marejados. Quero que todos saibam que a minha fé não é só palavras. Então faça o bem enquanto o sol ainda brilha, Zaqueu, respondeu Jesus sorrindo. A luz que te alcançou hoje precisa alcançar outros através de ti. Eliabe o observava, ainda sem entender o que o patrão pretendia. Senhor, o que o senhor quer dizer com começar hoje? Restituir, Eliabe, respondeu Zaqueu firme. Devolver o que tirei, curar as feridas que causei. O servo arregalou os olhos. Tudo, confirmou ele. E mais, devolverei 4 vezes mais a cada pessoa que prejudiquei. A decisão caiu sobre a casa como um trovão. Alguns presentes se entreolharam em silêncio. Uma mulher pôs a mão na boca, chocada. Um velho cobrador de impostos, amigo de Zaqueu, balançou a cabeça em descrença. Isso é loucura, murmurou o homem. Vai acabar sem nada. Zaqueu olhou com serenidade. Eu já vivi sem nada por dentro, mesmo tendo tudo por fora. Agora quero viver o contrário. Jesus observava em silêncio, com aquele olhar que parecia ler o coração. Eliabe tentou argumentar. Senhor, o Senhor não precisa exagerar. O povo entenderá se o Senhor devolver o que tomou injustamente. Não, Eliabe, respondeu Zaqueu, decidido. O povo precisa ver que o arrependimento verdadeiro não devolve apenas o que deve, ele devolve com amor. As palavras foram ditas com firmeza, mas o tom era doce. Um novo homem falava, e todos percebiam. Ele abriu um cofre que estava encostado na parede, repleto de moedas de prata e ouro. As peças reluziam sob a luz das lamparinas. Durante anos, aquele som de metal tilintando fora sua música favorita. Agora, parecia o eco da própria escravidão. Zaqueu encheu as mãos de moedas e entregou a Eliabe. Vá, encontre Joás o oleiro. Eu o arruinei com impostos falsos. Diga-lhe que receba 4 vezes o que perdeu. Eliabe hesitou. Senhor, o senhor quer que eu vá agora? Agora, Zaqueu sorriu. Quando a consciência desperta, não se adia o perdão.
O servo saiu apressado, ainda surpreso com a pressa do patrão. Dentro da casa, Jesus permanecia sentado, observando tudo com calma. Zaqueu começou a escrever nomes em um pergaminho. Viúvas, comerciantes, camponeses, pessoas simples que ele explorara com frieza. Cada nome lembrava uma ferida antiga. Agora cada letra se tornava uma oração de cura. Mestre, disse ele com a voz embargada, é estranho. Quanto mais dou, mais sinto que ganho algo que nunca tive. Porque dar é libertar-se, Zaqueu, respondeu Jesus. E quem se liberta aprende o valor do pouco e a grandeza do amor. Enquanto falavam, Eliabe voltou acompanhado de Joás, o oleiro. O homem estava atônito. Senhor, disseram-me que o Senhor quer me devolver o que me tomou. Zaqueu se levantou e o abraçou. Não só devolver, Joás, quero que recomece. Que compre novos vasos, que refaça sua vida. Joás chorou sem acreditar. Nunca pensei que veria isso acontecer. Zaqueu sorriu. Nem eu. Mas o mestre mudou tudo. Jesus os observava, e um leve brilho em seus olhos revelava alegria. Aonde chega o arrependimento verdadeiro, o milagre o acompanha, disse ele. O rumor da restituição se espalhou por Jericó. Logo, outras pessoas começaram a bater à porta. Homens, mulheres, jovens, velhos, todos queriam confirmar se era verdade. Zaqueu os recebia um a um, devolvendo mais do que deviam, abençoando, pedindo perdão. Do lado de fora, alguns fariseus observavam de longe. Ele está tentando comprar o perdão, resmungou um. Outro respondeu. Se fosse isso, já o teríamos feito, mas ainda somos prisioneiros de nós mesmos. Dentro da casa, o ambiente era outro. Risos se misturavam a lágrimas, e a antiga tristeza parecia ter fugido pelas janelas. Eliabe, exausto de tanto entregar sacos de moedas, sentou-se ao lado do mestre. Senhor, nunca vi um homem tão mudado em tão pouco tempo. Jesus respondeu, olhando para Zaqueu. Porque o tempo não muda as pessoas, Eliabe. O amor muda. Do lado de fora, o povo começou a cantar. Alguns repetiam as palavras de Jesus. Outros simplesmente choravam sem entender, mas sentindo algo diferente. Era como se o perdão tivesse perfume, e ele agora enchesse as ruas. Zaqueu voltou-se para o mestre e perguntou com humildade. Senhor, será que eles algum dia vão me perdoar completamente? Jesus pousou a mão sobre o ombro dele. Talvez não todos, Zaqueu, mas o importante é que o Pai já te perdoou. As palavras o fizeram estremecer. Ele olhou em volta e percebeu que o ouro que restava já não tinha valor. O verdadeiro tesouro agora morava dentro dele. Eliabe, emocionado, comentou baixinho. Senhor, nunca pensei que o dinheiro pudesse servir para curar. Zaqueu respondeu sorrindo, o dinheiro só é puro quando serve para amar. Jesus o fitou com ternura. Zaqueu, o que antes era tua prisão agora se tornou tua libertação. Sim, mestre, respondeu ele emocionado. Cada moeda devolvida é um grilhão que se quebra. Lá fora, as vozes do povo se misturavam a risos e canções. O sol começava a se pôr, tingindo Jericó com tons dourados. O vento trazia o cheiro do pão recém-assado das casas vizinhas. Zaqueu olhou para o céu e suspirou fundo. Nunca pensei que devolver o que roubei me faria tão livre. Jesus sorriu, porque quando alguém devolve o que tirou, o céu devolve o que o mundo roubou. A paz. Um silêncio sagrado tomou conta da casa. A luz dourada do entardecer iluminava o rosto de todos. Era como se o próprio Deus estivesse sorrindo ali. E, enquanto todos se emocionavam com o que viam, uma voz do lado de fora gritou, chamando a atenção. Mestre! Venha ver! Algo está acontecendo no céu! No mestre, olhe! Gritou Eliabe, apontando para o céu. Há uma luz diferente lá fora. Jesus levantou o olhar. O entardecer dourado parecia mais vivo, como se o próprio firmamento celebrasse. Zaqueu, ainda emocionado, se aproximou da janela e ficou em silêncio. Algo no ar era sagrado.
O povo nas ruas observava o horizonte, impressionado com aquele brilho suave que se espalhava sobre Jericó. Alguns murmuravam que era apenas o reflexo do sol, outros diziam que era sinal do céu. Jesus voltou-se para dentro da casa. O ambiente estava repleto de rostos comovidos, pobres, ricos, curiosos, discípulos e até antigos inimigos de Zaqueu. Aquele lar, antes símbolo de ganância, agora transbordava um tipo de paz que ninguém sabia explicar. Zaqueu caiu de joelhos diante do mestre. Ah, Senhor, o que está acontecendo? Jesus o observou com ternura. Está acontecendo o que sempre acontece quando alguém deixa Deus entrar. Eliabe, com os olhos marejados, murmurou. Parece que até o ar ficou leve. Ficou mesmo, respondeu Jesus, porque onde há arrependimento verdadeiro, o céu faz morada. O silêncio tomou conta da casa. Todos olhavam para o mestre, esperando suas palavras. Ele respirou fundo e com voz firme, mas cheia de amor, declarou: hoje houve salvação nesta casa. Aquelas palavras atravessaram o coração de Zaqueu como um raio de luz. O ar pareceu parar e lágrimas escorreram sem que ele percebesse. O povo que antes zombava agora se calava. Ninguém ousava interromper aquele momento. Jesus continuou: porque este também é filho de Abraão. O murmúrio percorreu a multidão. Filho de Abraão, repetiu um homem. Ele. Outro incrédulo perguntou: como pode um traidor ser chamado de herdeiro da promessa? Mas o mestre não se abalou. Seu olhar permanecia suave e firme. O que estava perdido, o filho do homem veio buscar, disse ele olhando para todos. A graça não escolhe pela aparência, mas pelo coração que se abre. Zaqueu abaixou a cabeça e chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Pela primeira vez, alguém o chamava de filho. E não era qualquer um. Era o próprio Messias. Eliabe se ajoelhou ao lado do patrão. Senhor, o mestre o chamou de filho. Zaqueu enxugou os olhos e respondeu entre soluços. Eu passei a vida tentando ser alguém, Eliabe. E só agora descobri quem realmente sou. Do lado de fora, algumas pessoas ainda resistiam. Um fariseu gritou: ele não merece isso. O Messias devia se hospedar entre os puros. Jesus olhou na direção da voz e respondeu com serenidade: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Vim para curar os que o mundo despreza. As palavras ecoaram entre as ruas de Jericó. Muitos se comoveram, outros se afastaram, incapazes de aceitar tamanha misericórdia. Dentro da casa, a atmosfera era de renascimento. As lamparinas queimavam mais intensamente, lançando reflexos dourados sobre os rostos emocionados. Zaqueu levantou-se devagar e se aproximou de Jesus. Mestre, eu não sei como agradecer. Tudo o que fiz de errado parece tão distante agora. Porque já está, respondeu o Senhor. Quando Deus perdoa, Ele lança o passado tão longe que nem o vento o alcança. O homem respirou fundo, tentando conter as lágrimas. E o que devo fazer agora, Senhor? Viva diferente, Zaqueu. Use tuas mãos, que antes acumulavam para repartir. Use teus olhos, que antes buscavam riqueza, para enxergar a dor dos outros. Use tua voz, que antes mandava para consolar. Eliabe assentiu com o rosto iluminado pela emoção. O mestre transformou o Senhor, patrão. Não apenas a mim, Eliabe, respondeu Zaqueu. Ele transformou tudo o que toca. Jesus olhou para o servo e disse com doçura: e tocará também o teu coração, Eliabe, porque a salvação que entra numa casa não fica em apenas um quarto. Ela enche todos os cômodos. O servo baixou a cabeça comovido. Lá fora, as pessoas começaram a cantar salmos. O som chegava suave pela janela aberta. Zaqueu respirou fundo e olhou para o mestre. Eu nunca imaginei que ouviria algo tão lindo. Hoje houve salvação nesta casa. E não foi só nesta casa. Zaqueu, disse Jesus, foi em todas as que ouvirem esta história e abrirem a porta. O cobrador de impostos sorriu, mas uma lágrima teimosa escapou.
O Senhor realmente veio buscar os que estavam perdidos, não é? Jesus respondeu, olhando fixamente para ele. Eu vim buscar os que o mundo desistiu de procurar. As palavras pairaram no ar, suaves e poderosas. A sala inteira permaneceu em silêncio, como se ninguém quisesse quebrar aquele instante eterno. Eliabe olhou para o patrão e murmurou: Senhor, o mestre disse que o céu está nesta casa, mas parece que há algo mais no olhar dele, algo que ainda vai acontecer. Zaqueu assentiu intrigado. Eu também senti isso, Eliabe. É como se ele visse além deste momento, algo que ainda não entendemos. Jesus se levantou devagar e o brilho das lamparinas refletiu em seu rosto. O olhar dele estava distante, profundo, como quem já enxergava um futuro invisível aos olhos humanos, e com voz serena, ele disse algo que ninguém compreendeu completamente. Palavras que pareciam anunciar o próximo passo da graça. O amor que salva hoje, amanhã revelará o motivo pelo qual foi derramado. Mestre, o que o Senhor quis dizer com aquelas palavras? Perguntou Zaqueu, ainda emocionado, tentando entender o peso da frase. Jesus sorriu levemente. Eu disse o que o céu queria que todos ouvissem. Este também é filho de Abraão. Eliabe, que estava por perto, arregalou os olhos. Filho de Abraão? Mas, mestre, ele foi rejeitado por todos. Ninguém o considerava parte do povo de Deus. E é por isso mesmo que eu o disse, respondeu Jesus, olhando com ternura para Zaqueu. O que o homem exclui, Deus restaura. O ar dentro da casa pareceu se encher de uma nova luz. Os murmúrios da multidão lá fora diminuíam aos poucos. Aquela declaração tão curta e poderosa ecoava como um trovão suave. Este também é filho de Abraão. Zaqueu caiu de joelhos. As lágrimas corriam silenciosas. Senhor, eu passei a vida tentando provar que merecia respeito. Fiz de tudo para ser alguém neste mundo, mas nunca imaginei que um dia ouviria isso. Ser chamado de filho. Jesus se aproximou e colocou a mão sobre sua cabeça. O homem pode esquecer quem é Zaqueu, mas Deus nunca esquece seus filhos. Mesmo quando fogem, ele os espera. Eliabe enxugou os olhos. Mestre, então o Senhor veio para buscar os esquecidos? Sim, Eliabe, respondeu Jesus, olhando ao redor. Eu vim para que ninguém duvide mais do amor do Pai, nem o rico, nem o pobre, nem o pecador, nem o santo. Todos são filhos se voltarem o coração para Deus. As palavras tocaram profundamente o coração de Zaqueu. Ele levantou o rosto e, com a voz ainda embargada, disse: Então, tudo o que eu perdi não importa mais? Não, disse Jesus sorrindo. O que importa é o que você reencontrou, sua fé, sua dignidade e o abraço do Pai. Do lado de fora, algumas pessoas ainda cochichavam. Esse homem era um traidor. Como pode ser chamado de filho? Disse um fariseu. Outro respondeu: talvez o que ele recebeu não tenha sido merecimento, mas misericórdia. Zaqueu ouviu e suspirou. Mestre, mesmo depois de tudo ainda falam mal de mim. Jesus o olhou com ternura. O perdão não apaga a língua dos homens, Zaqueu, mas apaga a culpa diante de Deus. Caminhe em paz. Eliabe se aproximou, sorrindo. Patrão, posso dizer algo? Claro, Eliabe. O senhor está diferente. O rosto, o olhar, até sua voz mudou. Zaqueu riu baixinho. Talvez porque pela primeira vez eu esteja leve. Jesus observava em silêncio. Aquela casa que antes exalava medo e avareza, agora cheirava a vida nova. Os olhares pesados tinham se transformado em sorrisos. O som do dinheiro fora substituído pelo som do perdão. Mestre, perguntou Zaqueu pensativo, o senhor acha que eu ainda posso ensinar algo a alguém? Sim, respondeu Jesus. Ensine o que viveu. Mostre que a maior riqueza não é o que se acumula, mas o que se entrega. O cobrador de impostos assentiu lentamente, sentindo o coração aquecer. Ele compreendia, enfim, que a graça o havia alcançado para que ele mesmo se tornasse instrumento dela. Eliabe
olhou para o mestre, curioso. E por que o Senhor escolheu justamente ele? Havia tantos homens bons em Jericó. Jesus respondeu com calma. Porque às vezes a bondade se esconde onde ninguém mais quer olhar. Lá fora, o sol já se punha. A luz dourada entrava pela janela e envolvia os rostos dos que estavam na sala. Era como se o próprio céu confirmasse aquela cena. Jesus levantou-se e caminhou lentamente até a porta. Zaqueu o seguiu, ainda sem palavras. Senhor, chamou hesitante, quando o Senhor falou que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, o Senhor falava de mim? Falava de você, disse o mestre, virando-se para encará-lo, mas também de todos os que ainda não sabem que são filhos. As palavras tocaram fundo. Zaqueu sentiu os olhos se encherem novamente. Eu queria poder dizer a todos que o Senhor mudou minha vida. Então diga, Zaqueu, respondeu Jesus. Diga não com discursos, mas com gestos. Cada vida transformada é um sermão que o mundo pode ver. Eliabe, emocionado, olhou para o patrão e sussurrou. Patrão, o senhor percebeu? O Senhor Jesus não apenas entrou na sua casa, ele entrou na sua história. Zaqueu sorriu, concordando. E limpou cada página suja que eu mesmo escrevi. Jesus colocou a mão sobre o ombro dele. Lembre-se, Zaqueu, a tua casa foi o cenário, mas o milagre aconteceu dentro de ti. O vento soprou leve, trazendo o perfume das figueiras. O silêncio da tarde se misturava ao som distante de crianças brincando nas ruas. Tudo parecia em paz. Zaqueu olhou para o mestre e disse, com o olhar cheio de gratidão, se o Senhor um dia passar por aqui de novo, minha casa estará aberta, sempre. Jesus sorriu e respondeu, não preciso voltar, Zaqueu. O reino que procurei trazer já mora aqui dentro. Eliabe observou maravilhado. Mestre, então é isso. O homem que o povo desprezava agora é chamado de filho? Jesus olhou para ele, depois para Zaqueu e respondeu com serenidade. Sim, Eliabe. E um dia todos entenderão que esta história nunca foi apenas sobre ele, mas sobre cada um que ainda espera ser chamado de filho também. Mestre, então foi por isso que o Senhor veio? Perguntou Eliabe, com os olhos marejados, enquanto o sol desaparecia atrás dos telhados de Jericó. Iluzem, Eliabe, respondeu Jesus com um leve sorriso. Vim para lembrar o mundo de algo que o tempo fez muitos esquecerem. Todo ser humano é digno de ser amado. Zaqueu permaneceu em silêncio, observando o horizonte. O mestre se afastava devagar, seguido pelos discípulos. O vento balançava as folhas da figueira, como se cada galho ainda guardasse o eco daquele olhar que mudou tudo. Quando o som dos passos de Jesus desapareceu na distância, Eliabe suspirou. Senhor, parece que o mestre ainda está aqui. Zaqueu sorriu. Ele está, Eliabe. Só que agora não do lado de fora. Está aqui dentro. O servo assentiu, tocando o peito com a mão. Aqui dentro, o cobrador de impostos, agora restaurado, caminhou até a janela. A cidade voltava à sua rotina, mas para ele, nada seria igual. Eliabe, sabe o que aprendi? Perguntou, olhando o céu. Aqui todo homem tem uma figueira na vida. Um lugar para onde precisa subir quando quer ver Jesus, e uma casa para abrir quando ele o chama. E o senhor acha que ele ainda chama? Perguntou o servo. Zaqueu voltou-se com o olhar firme e cheio de ternura. Não tenho dúvida, o mestre ainda chama. Só que agora chama em silêncio, dentro do coração. A noite caiu e as lamparinas foram acesas uma a uma. A casa de Zaqueu, antes símbolo de vergonha, agora brilhava como um farol. Era como se cada parede contasse a história de um milagre. Eliabe, lembra-se de como tudo começou? Puguzum, perguntou. Eu só queria ver quem era Jesus, só isso. Sim, Senhor. E acabou sendo visto por ele. Zaqueu sorriu. É assim com todos nós. Pensamos que buscamos a Deus, mas é Ele quem está nos buscando o tempo todo. O servo permaneceu calado, deixando as palavras penetrarem fundo.
Do lado de fora, o canto dos grilos se misturava ao murmúrio distante do povo. Senhor, disse Eliabe com a voz trêmula, e se alguém não tiver coragem de subir à sua figueira? Zaqueu respondeu com ternura, então que comece apenas levantando o olhar. Às vezes, o primeiro passo do milagre é olhar para cima. O tempo passou e Jericó nunca mais esqueceu aquela história. Gerações repetiram o que aconteceu na casa do cobrador. Mas o verdadeiro milagre não ficou preso ao passado. Ele continuou ecoando através dos séculos, porque o mesmo Jesus que caminhou por aquelas ruas continua passando hoje pelas estradas invisíveis do coração humano. Ele não mudou, ainda para diante das figueiras de cada alma cansada. Talvez hoje ele pare em frente à tua. Talvez agora mesmo esteja olhando para cima, procurando por você. Eliabe se aproximou do patrão e perguntou, e o que devemos fazer quando ele parar diante de nós, como fez com o Senhor? Zaqueu respondeu baixinho, como quem fala consigo mesmo. Fazer o que eu fiz, descer depressa. O servo sorriu. Descer? Sim, disse Zaqueu, olhando para o alto. Descer do orgulho, do medo, da culpa. Descer para encontrar o chão, onde o mestre espera. As palavras ficaram suspensas no ar. A noite avançava e o brilho das estrelas refletia nas lágrimas que corriam discretas. Zaqueu fechou os olhos por um instante e sussurrou. O que ele fez comigo, pode fazer com qualquer um. Basta ouvir o chamado, o vento soprou mais forte e uma lamparina se apagou. Eliabe se levantou para reacendê-la, mas Zaqueu o deteve. Deixa assim, disse. Às vezes, a escuridão serve para mostrar de onde vem a luz. O servo assentiu, sentando-se novamente. O silêncio tomou conta do lugar. Sabe, Eliabe, continuou Zaqueu, eu achava que a fé era coisa de templo, de leis e de sacrifícios. Agora vejo que a fé é abrir a porta quando Jesus bate. E se ele bater de novo? Perguntou o servo, sorrindo. Então abriremos outra vez, respondeu o ex-publicano, porque cada novo dia é mais uma chance de deixá-lo entrar. As palavras pareciam vindas do próprio céu. A casa, simples e silenciosa, se enchia de algo invisível e imenso. Zaqueu olhou pela janela uma última vez. Lá fora, a figueira se erguia na penumbra, imponente e tranquila. Ele sorriu, lembrando-se do dia em que subiu nela pela última vez. Eliabe, se algum dia alguém me perguntar onde encontrei Deus, o que devo responder? O servo pensou por um instante e respondeu. Diga que o encontrou nas alturas de uma árvore, mas o levou para dentro de casa. Zaqueu assentiu, emocionado. O vento soprou mais uma vez, fazendo as folhas da figueira dançarem como se a própria natureza ainda repetisse o chamado do mestre. E então, num tom de voz quase sussurrado, ele concluiu, porque, se ele chamou o meu nome naquela tarde em Jericó, quem sabe hoje esteja chamando o seu. Desce depressa porque hoje quero ficar em tua casa. Se essa história falou ao seu coração, não pare aqui. Outros vídeos vão aparecer na tela, com personagens que também foram alcançados pela graça. Clique, inscreva-se e deixe seu like. Que o mesmo Jesus que chamou Zaqueu pelo nome, chame também o seu. Porque quando ele entra em nossa casa, nada continua do mesmo jeito.